A paz do Senhor, seja bem-vindo a mais uma aula aqui do EBD em Foco. Meu nome é Herbert, eu vou ministrar agora a lição número 8 de Jovens, que traz como título A Obra Salvífica do Senhor Jesus Cristo. Bem, você que está acostumado a assistir sabe que quem comenta essa aula é o Melquisedeque. Então, há duas lições anteriores aí eu comentei porque o Melk estava internado e agora ele foi internado novamente, está com um problema de saúde, vai ter que passar provavelmente por uma cirurgia. Então, por enquanto eu vou ficar comentando no lugar dele. Não sei quando é que ele retorna de forma definitiva, mas eu já peço aí oração da parte dos irmãos para que Deus possa abençoar o Mel, que ele possa passar por essa cirurgia, se recuperar e voltar aí com a saúde perfeita. E enquanto isso, nós vamos estudando juntos aqui a lição de jovens. Eu vou comentando essa lição, como os irmãos também que acompanham sabem, eu comento a lição de adultos, então fica um pouco corrido para mim ter que estudar duas lições, mas pela graça de Deus a gente vai comentando aqui, vai estudando. Às vezes vai atrasar um pouquinho, mas a gente vai fazendo, não vamos deixar de fazer. Então vamos lá, né? A gente vai estudar aqui a lição número 8, estamos falando de Jesus Cristo, estamos falando de Cristologia, uma doutrina muito importante que a gente estuda na teologia sistemática, e agora a gente vai falar da obra salvífica. Então vamos falar de sacrifício, vamos abordar aqui Antigo e Novo Testamento. Então espero que você acompanhe essa aula e anote, faça suas anotações, vai estudando com calma para compreender uma lição bem extensa com um conteúdo muito denso, tá? Então é até difícil resumir e abordar tudo dentro de um tempo de 40, 50 minutos. Aqui a gente consegue fazer no vídeo, né? A gente vai pelo menos tentando fazer para não ficar muito extensa a aula, mas em sala de aula, com o debate dos alunos, com participação dos alunos, é bem complicado, mas vamos tentando, né? Você que é professor da EBD, tente abordar toda a lição, nem que seja necessário resumir um ou outro tópico. Essa lição vai ser ministrada com um slide em PowerPoint que você pode baixar no site do EBD em Foco. Além do slide, lá você encontra um subsídio em PDF, um comentário da lição da leitura bíblica em classe em PDF, além de outros conteúdos que complementam esse assunto. O texto do dia traz como base aí Hebreus 9:12 e diz o seguinte: nem por sangue de bodes e bezerros, mas por seu próprio sangue entrou uma vez no santuário, havendo efetuado uma eterna redenção. Então aqui vai falar de redenção, dessa passagem de Hebreus. Então recomendo você ler o capítulo 9 de Hebreus. Síntese: não existe urgência mais destacável em nossas vidas do que a garantia de nossa salvação em Jesus Cristo. Então a gente vai falar de salvação, é algo realmente urgente, algo que o ser humano tem que buscar. Então, nós como crentes temos que aprender mais sobre esse assunto para que nós possamos viver uma salvação plena e também possamos pregar essa salvação para quem ainda não ouviu, porque realmente é uma mensagem urgente. O texto bíblico é 2 Coríntios 5, de 11 a 21. Você encontra um comentário dessa passagem na plataforma do EBD em Foco, basta acessar lá que você vai encontrar, ebdemfoco.com. Introdução. Vamos lá para a nossa introdução. A introdução diz o seguinte: a obra da salvação pode ser analisada por vários ângulos. Uma das possibilidades é a compreensão da salvação a partir dos generosos atos de Deus em nosso favor. Então tem várias maneiras de estudar sobre a questão da salvação, aqui como está escrito, né, por vários ângulos. E uma das formas, uma das maneiras que a gente vai abordar aqui é compreender através dos atos generosos de Deus. Se elegermos três deles, que é o sacrifício, a reconciliação e a redenção, veremos que o resgate de nossas vidas foi realizado pelo Altíssimo através de ações que repercutem em toda a trajetória da humanidade, passado, presente e futuro. Na verdade, o estudo da salvação é um estudo muito amplo. Então vai ser abordado aqui sacrifício, reconciliação e redenção. Vamos ver com detalhes cada um desses atos de Deus. São atos realizados por Deus em prol da salvação da humanidade. Então tem a ver com a nossa salvação passada, presente e futura. Então vamos continuando aqui a introdução. A experiência da salvação é viva e dinâmica, por isso reflitamos sobre ela e sejamos edificados. Vamos refletir e edificar mais a nossa vida, né? Ensinar sobre salvação para quem já é salvo,
para algumas pessoas pode parecer perda de tempo. Ah, não, já todo mundo é salvo, não faz sentido. Não, faz sentido sim. Nós temos que aprender mais cada dia, nos aprofundarmos mais nesse conhecimento da salvação. O tópico 1 vai falar de sacrifício. Então vamos entender mais sacrifício. O que é um sacrifício no Antigo Testamento? Bem, pode-se definir sacrifício numa perspectiva veterotestamentária, com a prática cultica de oferecer produtos do campo ou animais a Deus. Então, o sacrifício era quando alguém oferecia a Deus um produto, algo que era colhido, era tirado da sua colheita e era apresentado, oferecido a Deus, ou um animal que também era oferecido a Deus. Então, podia ser relacionado a perdão de pecados, podia ser relacionado à gratidão pela produtividade da terra, e podia ser relacionado também à adoração. Então tinham vários tipos de sacrifícios. Então às vezes o sacrifício era para perdão, mas às vezes era somente para adoração, para agradecer a Deus. Então tinham vários tipos de sacrifícios. Isso você encontra no livro de Levítico. É um estudo completo para entender cada um desses tipos. Mas o que a gente vai entender aqui de forma bem resumida é todos os sacrifícios do Antigo Testamento apontavam para Cristo. De alguma forma, esse sacrifício apontava para o nosso Redentor. Então, desde o Antigo Testamento, essa prática estava regulada por princípios que expressavam o caráter justo do eterno Deus, tais como a proporcionalidade, regularidade e significância. Então tinha toda uma regulamentação, como que era o sacrifício, quem praticava o sacrifício, com qual regularidade, qual significado, qual a atitude daquele que ia levar o animal para o sacrifício. Tudo isso tinha uma regulamentação e tinha um sacerdote específico lá. Cada um deveria ofertar segundo as suas posses, então ninguém era exigido algo fora do padrão. Ah, eu sou pobre, eu não posso levar um boi, então tinha um passarinho, podia levar um passarinho. Então cada um fazia o sacrifício, levava a sua oferta de acordo com a sua capacidade, com a sua necessidade, com a sua posição social, enfim, de acordo com a sua renda. Então não tinha nada que extrapolasse, não sei se falei certo aqui a palavra, né? O nível das pessoas do que elas poderiam fazer. Havia uma orientação sobre quantas vezes e em que datas as ofertas, isso é o sacrifício, deveriam ser ofertados. Então, cada tipo de sacrifício tinha lá uma orientação. Então, o sacrifício anual, por exemplo, era uma vez somente por ano, que o sacerdote oferecia um sacrifício para si mesmo, depois ele entrava no Santo dos Santos e oferecia um sacrifício por toda a nação. Então, tinha vários tipos de sacrifício da Páscoa e tudo mais. Então, todo sacrifício precisava ter um significado, razão de ser, para quem realizava o ato sagrado, sendo que, em todos os casos, a finalidade última sempre era a glória de Deus. Então, o sacrifício ele tinha que ser realizado também com o coração, com fé. Não era simplesmente um ato religioso. Se fosse só um ato religioso sem fé, não valia de nada, ele não tinha significado. Então ele tinha que ter um significado, tinha que ter uma atitude também de quebrantamento de coração de quem estava oferecendo esse sacrifício. O que é um sacrifício no Novo Testamento? No Novo Testamento, quando a revelação de Deus manifesta-se de modo completo e plenamente inteligível a partir de Cristo, o sentido do ato de sacrificar ganha novos contornos. Ou seja, Jesus agora encarnou, o próprio Deus está entre os seres humanos. Todo aquele sistema de sacrifício se torna algo ultrapassado e tudo agora se cumpre em Cristo. Então, se Jesus cumpriu todo o ritual sacrificial que tinha ali no Antigo Testamento, o que significa agora sacrifício dentro do contexto do Novo Testamento? Direciona-se muito mais para uma prática associada diretamente ao próprio indivíduo e suas faculdades, ou seja, deixa de ser algo prioritariamente material, com repercussão espiritual, para ser uma prática espiritual com consequências materiais. Ficou um pouco confuso, né? Vai ser esclarecido mais na frente. Mas só uma explicação aqui, é que o sacrifício agora relaciona-se direto com o indivíduo e tem relação com o indivíduo em si. Ele não precisa mais ir lá, pegar um animal, levar, fazer um sacrifício, porque Cristo já fez o seu sacrifício. Então Jesus cumpriu tudo aquilo do Antigo Testamento, não tem mais necessidade de oferecer um animal ali para perdão dos pecados. Então o nosso sacrifício se relaciona ao seguinte: a sacrifício de louvor, sacrifícios espirituais. Então o crente agora, ele não vai mais oferecer um sacrifício com a intenção de alcançar um favor diante de Deus.
como acontecia no Antigo Testamento. Agora ele faz um sacrifício para agradecer a Deus, no sentido de que ele é grato a Deus por algo que Deus deu. Então o sacrifício ele toma uma dimensão um pouco mais espiritual, voltada para a pessoa em si. Então pode-se perceber dessa forma uma guinada no Novo Testamento. Mais importante do que um protocolo ritualístico de quem sacrifica são as intenções do coração ofertante. Então não é mais simplesmente ir lá e fazer um sacrifício, mas o coração voltado a Deus, voltado para adorar a Deus, é isso que Deus olha, um coração que está ali quebrantado e voltado para uma vida de santidade, a pessoa viver uma vida de santidade. Então, assim, hoje em dia, a gente pode falar assim, se eu vou na igreja já é um sacrifício, porque eu abro mão do meu tempo e tal. Tudo bem, mas você tem que fazer isso com um coração. Você tem que fazer isso vivendo a vida de santidade, porque senão não vale de nada ir à igreja, ofertar, dar o dízimo, orar meia hora, uma hora. Nada disso todo esse ritual, ele será inútil se você não viver uma vida de santidade e ser fiel a Deus. Continuando, o tópico 1.3, o sacrifício verdadeiro. Como Davi, o grande rei de Israel, já afirmava milênios atrás, somente deve-se apresentar a Deus sacrifícios que tenham algum valor. Quando ele foi comprar ali a eira de Araúna, Araúna queria dar a eira para Davi. E Davi falou, não, olha, faço questão de pagar o preço justo. Não oferecerei ao Senhor meu Deus holocaustos que não me custem nada. Davi comprou, pois, a eira e os bois por 50 peças de prata. 2 Samuel 24, 24. Então aqui mostra que quando Davi resolveu fazer ali algo a Deus, oferecer um sacrifício de louvor a Deus, que era um holocausto, um sacrifício de adoração a Deus, ele foi lá na eira de Araúna e ali ele foi levantar um altar e ele resolveu ali pagar o devido preço. Então ele realmente resolveu oferecer algo oferecer algo a Deus que custasse algo para ele, que não fosse assim, né, sem nenhum custo. Oferecer do que se esbanja ou daquilo que não serve mais, não somente é inútil enquanto ato devocional, como torna-se um verdadeiro insulto ao nosso Criador. Olha só, Miqueias 6,6 e Miqueias 6,8 diz o seguinte: como eu poderia comparecer diante do Senhor e curvar-me perante o Deus exaltado? Deveria oferecer holocausto de bezerro de 1 ano? Aí tem o versículo 7, eu pulei aqui só para resumir, o versículo 8. Ele mostrou a você, ó homem, que é bom e o que o Senhor exige. Pratique a justiça, ame a fidelidade e ande humildemente com o seu Deus. Então aqui é o seguinte, Miqueias está falando assim, vou apresentar diante de Deus como? Com um bezerro? Sim, pode ser, com um bezerro. Eu posso levar lá, num contexto do Antigo Testamento, poderia levar um bezerro e oferecer sacrifício a Deus. Mas o que Deus quer, de fato, é que nós pratiquemos a justiça, amemos a fidelidade e andemos humildemente com Ele. É isso que Deus requer de nós. E nos dias de hoje, a gente pode pensar assim, se eu faço um culto de ação de graça, ou eu dou uma oferta, eu dou um dízimo, mas se você fizer isso somente do que sobra, se você fizer isso sem viver uma vida de santidade, não está valendo de nada. Então Deus quer que nós pratiquemos a justiça, que o sacrifício seja a nossa vida por inteiro entregue a Ele. Dessa forma, seguindo o próprio princípio estabelecido por Ele, mesmo o Criador do Universo, quando decidiu-se em oferecer um sacrifício substitutivo em favor de nossas vidas, deu-nos o melhor, seu Filho unigênito. Foi assim que Deus amou o seu amor, foi assim que Deus manifestou o seu amor entre nós. Enviou o seu Filho unigênito ao mundo para que pudéssemos viver por meio dele. 1 João 4, 9. Então Deus, quando Ele resolveu fazer o sacrifício, foi o sacrifício, não foi um sacrifício qualquer, foi o melhor. Então o sacrifício ali na cruz do Calvário, oferecido por Cristo, foi o sacrifício perfeito, realizado de uma vez por todas. Se você ler Hebreus, você vai ver que foi o único realizado de uma vez por todas, muito diferente do sacrifício oferecido pelos sacerdotes que tinham que se repetir e nunca eram perfeitos. Mas o sacrifício de Cristo foi perfeito. Assim, sobre o sacrifício de Jesus, pode-se apresentar como características fundamentais os seguintes tópicos. Cristo é o nosso grande sacrifício, então Ele foi lá e morreu na cruz do Calvário, pagou o preço dos nossos pecados, então Ele é o nosso sacrifício. Oferecido como Cordeiro de Deus, então é o sacrifício inigualável, ninguém foi nem fez por nós aquilo que o amado Filho do Pai
é e realizou. Então o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, então ele morreu, ele sofreu ali como um cordeiro. O sacrifício foi para a remissão dos pecados da humanidade. Então não há seletividade ou acepção de pessoas no sacrifício vicário de Cristo. Como muito bem afirma Paulo, a morte dele foi por todos e concedeu-nos a certeza da salvação. Então nós somos salvos não por mérito próprio, né? Não é porque eu me esforcei para ser salvo, mas porque Cristo na cruz do Calvário pagou o preço que eu deveria pagar. Ele pagou o preço que você deveria pagar. Então ele sofre na cruz do Calvário pagando o preço do pecado e por esse motivo nós somos redimidos, nossos pecados são perdoados. O sacrifício é poderoso para salvar-nos da condenação eterna, perdoando-nos de todos os nossos pecados. Então aquela condenação que o ser humano ele tinha, né, no caso ainda tem quem não crê, né, o ser humano que não crê em Jesus ainda está condenado. Ele está condenado a sofrer a eternidade por causa dos seus pecados no inferno, porque pecou contra Deus e vai sofrer o juízo divino. Então essa condenação ela deixa de existir quando a pessoa crê em Jesus como Salvador, porque ali o sacrifício de Cristo foi suficiente para nos livrar dessa condenação, porque a condenação caiu sobre ele. Então o próprio Deus se fez homem, recebeu a condenação em si, pagando o preço do pecado, e quem tem fé nele alcança essa salvação. Então a salvação é o maior milagre de Deus em prol da humanidade. Se não fosse a graça salvadora do Senhor Jesus, estaríamos todos afastados do Pai e condenados. Bendito seja este amor. Então essa é a situação do homem sem Deus, longe de Deus, né, afastado totalmente de Deus por causa do pecado e condenado ao inferno. Então essa condenação eterna por causa do pecado é a situação padrão do homem. Mas a partir do momento que ele é alcançado pela graça salvadora de Jesus Cristo, ele agora não está mais longe, porque por meio de Cristo nós somos unidos novamente a Deus. Então a gente encerra aí o primeiro tópico falando do sacrifício, né? Então, como eu falei, a gente tem que correr um pouco, tem que resumir um pouco, porque senão não dá tempo. É um tema somente para uma aula, né? Sacrifício, dá para explorar muita coisa aí. Mas vamos avançando para o tópico 2, reconciliação. Porque Cristo, na cruz do Calvário, ele pagou o preço, fez o sacrifício, nos uniu novamente a Deus. Essa união com Deus é chamada de reconciliação. É isso que a gente vai ver aqui. O que é a reconciliação? Substantivo feminino, ato ou efeito de reconciliar, estabelecendo de boas relações entre pessoas que estavam em conflito. Então, quando a gente fala de reconciliação, envolve essa questão assim, de um conflito, houve um conflito, essas pessoas estão afastadas, e depois tem uma reconciliação, onde agora elas voltam a ter uma relação íntima. Isso é reconciliação. Teologicamente falando, pode-se dizer que a reconciliação é uma das consequências centrais do sacrifício de Jesus na cruz do Calvário. Porque se Jesus tivesse morrido na cruz do Calvário, perdoado os nossos pecados e evitasse que fôssemos para o inferno, já seria algo maravilhoso. Só que ele foi muito além disso. Além de perdoar os pecados e evitar a nossa condenação, ele nos uniu a Deus. Tá? Então o sacrifício de Cristo vai além de perdão de pecados, mas ele vai nos unir e trazer essa intimidade de volta a Deus. Diante da separação que a condição pecaminosa estabeleceu entre nós e Deus, foi necessária a intervenção de Jesus no curso da história para que a aproximação fosse novamente possível. Então lá no Jardim do Éden, Adão e Eva, quando pecaram, ficaram longe de Deus, se afastaram de Deus, e a humanidade por completo, eles eram os representantes da humanidade. Devido ao pecado deles, ali toda a humanidade, a partir dali, ficou separada de Deus. Mas por causa de Jesus Cristo, por causa da sua intervenção no curso da história, novamente o homem volta a ter comunhão com Deus. Essa comunhão não vem com esforço próprio, mas vem com o sacrifício de Jesus. O protagonismo de Deus no ato da reconciliação e o nosso papel. Como em tudo aquilo que envolve a obra da salvação, na reconciliação da humanidade com o Criador, o Senhor tem total mérito nas ações.
Isso aqui eu estou falando desde o começo. O mérito nunca é nosso. O mérito é 100% de Deus. Foi Deus que tomou a iniciativa de nos salvar. Foi Deus que traçou um plano de salvação. Foi Deus que encarnou. Foi Deus que morreu. Foi Deus que ressuscitou. Foi Deus que nos chamou e foi Deus que nos perdoou e nos reconciliou com Ele. Então o mérito 100% é de Deus. Somos reconciliados com Deus por Cristo, mas não foi uma iniciativa nossa, pelo contrário, estávamos fracos e enfermos por causa do pecado, mas uma incontestável demonstração do amor de Deus foi que nos resgatou. Então esse amor de Deus por nós, mesmo estando mortos em delitos e pecados, mesmo assim ele veio, morreu por nós na cruz do Calvário, pagou o preço e nos reconciliou com Deus. Já com a relação ao nosso papel na obra da reconciliação, é importante dizer que não existe reconciliação unilateral. As duas partes têm que agir, né? Como a própria palavra busca definir, reconciliar, estabelecer novamente a concórdia entre ela, a concórdia onde ela foi rompida. Então tem também uma ação humana. A iniciativa foi divina, mas tem que ter uma resposta humana. Dessa forma, isso só é possível por atitudes que envolvam ambos os lados. Então, tanto Deus toma a iniciativa, como o homem, ao olhar essa iniciativa, olhar para Cristo, tem que decidir se quer ou não aceitar Cristo como Salvador. Então aí entra essa questão da decisão humana também agindo aqui para que essa reconciliação possa acontecer. A gente não vai entrar em detalhes com relação a livre-arbítrio aqui, não é o caso, mas independente da situação, o homem tem que ter uma resposta. Como que essa resposta se dá? Se essa resposta do homem ela é incentivada por Deus, isso aí é outra história, mas tem que ter uma resposta humana. A reconciliação por meio da cruz. Não são atitudes humanas que tornam a reconciliação espiritual da humanidade um fato, e sim o eterno cuidado de Deus para conosco. Então não é uma atitude do ser humano que vai fazer com que essa reconciliação seja algo válido. Em Efésios 2, 14 a 22, o apóstolo Paulo argumenta que foi a cruz que abriu o caminho para a reconciliação, aproximando de uma só vez judeus e gentios, o povo da promessa e filhos da adoção. Então a questão toda aqui é que a cruz foi que tornou possível essa reconciliação onde todos os povos podem se unir a Cristo. Não tem distinção, não tem um povo melhor do que o outro. Os judeus eram o povo escolhido, os gentios não tinham parte na salvação. Mas em Cristo junta tudo, não tem essa distinção, é um povo só. A argumentação de Paulo leva-nos a compreender que um único ato, Jesus, cumpriu todas as exigências da lei e revelou todo o poder da graça. Então foi o único ato de Cristo. Toda a sua obra realizada fez com que cumprisse toda a lei, tudo aquilo do Antigo Testamento cumpriu em Cristo. Cristo é esse ato. Por isso, em nossas orações, louvores, cultos e pregações, necessitamos proclamar mais sobre a misericórdia reconciliadora do Pai. Então a gente tem que entender que tudo gira em torno de Cristo. O cristianismo gira em torno de Cristo. Tirou Jesus Cristo, acabou com todo o cristianismo. Tá? O cristianismo é a única religião que gira em torno de uma pessoa, que no caso é Jesus Cristo. Tudo gira nele, em torno dele. Então tudo que a gente faz tem que ser voltado para Jesus Cristo. A sua vida, morte, ressurreição e ascensão. Tá? Tudo isso foi que proporcionou a salvação. Então toda a vida cristã tem que ser pautada em Cristo. Não existe reconciliação à distância. Toda restauração espiritual promovida pelo Pai implica uma mudança de postura, de trajetória de vida, uma reaproximação. Então isso aqui é muito importante. Não é somente você falar assim, eu creio em Jesus como Salvador, eu já estou salvo. Não é somente isso. Você tem que mudar de vida, tem que mudar de postura, tem que mudar de trajetória de vida. Conversão tem a ver com isso, né? Conversão, a pessoa está andando numa direção e converte para outra direção. Então, quando nós nos convertemos, nós mudamos de direção, mudamos de postura e agora fomos reconciliados com Deus. A imagem que na teologia paulina torna-se conceito-chave é bastante propícia para demonstrar o conjunto de atitudes que precisamos adotar em nossas vidas. Então, Paulo ele vai descrever a teologia aí dele sobre essa questão da reconciliação, mas vai dizer também como que se comporta aquele que se reconciliou com Deus. Então vai adotar
novas atitudes nessa nova vida. Maior responsabilidade ainda recai sobre aqueles que já foram reconciliados. Nosso dever é proclamar com toda a força de nossas almas a extraordinária dádiva de Cristo em nosso favor. Então, se Cristo nos reconciliou, nos salvou, nós temos que proclamar isso com toda a força da nossa alma. Não devemos ser arautos da condenação ou da desesperança, mas antes proclamadores das ricas misericórdias do Altíssimo. Isso aqui eu entendo, o escritor da revista colocou isso aqui, eu acho que é para falar daquelas pessoas que vão pregar o evangelho e só fala de condenação. Ah, porque tu vai para o inferno, ah, porque tu é isso, ah, porque tua vida é uma desgraça, ah, porque... Não, a gente tem que trazer uma mensagem positiva, uma mensagem de restauração. Olha, Jesus quer te salvar, quer te levar para o céu, Ele quer te dar uma vida melhor, Ele quer te fortalecer. Então, eu trazer uma mensagem de misericórdia, porque as pessoas estão precisando de ajuda, estão desesperadas. Então, essa mensagem de salvação, a gente não vai deixar de falar de pecado, a gente não vai deixar de falar de condenação, mas a ênfase tem que cair sobre a misericórdia de Deus para com o pecador. Certo? Então, a gente encerra o tópico 2. Vamos entrar agora no tópico 3. Então falamos de reconciliação, agora vamos falar de redenção. Redenção está relacionada ao nosso estado anterior, que era o estado de escravidão. Então essa palavra redenção é desse contexto da escravidão, onde um escravo era redimido. Então vamos ver com detalhes isso aqui. Uma possível definição. Possível porque realmente são conceitos às vezes difíceis de nós definirmos. Pode-se definir redenção como uma condição do pecador em relação ao pecado após o reconhecimento da graça de Deus disponível a ele. Então a pessoa antes ela vivia numa situação, agora ela vive em outra. Então qual é a relação dessa pessoa com o pecado? Ela foi liberta do pecado, tá? Foi redimida, resgatada. Salmo 103:4 fala que resgata a sua vida da sepultura e o coroa de bondade e compaixão. Então Deus, desde o Antigo Testamento, é tratado como o nosso resgatador. Dito de outra forma, redenção é uma atitude que apenas Deus pode realizar em favor da humanidade. Então quem é que vai nos resgatar do lamaçal do pecado, da morte, da escravidão do pecado? Ninguém tem essa capacidade, somente Deus tem essa capacidade. Através de seu ato redentor, o Eterno concede a todos nós o livre acesso à salvação. Isaías 63:16 vai falar disso também. Entretanto, tu és o nosso Pai. Abraão não nos conhece e Israel nos ignora. Tu, Senhor, és o nosso Pai e desde a antiguidade te chamas nosso Redentor. Então Deus ele tem esse aspecto redentor desde o Antigo Testamento. Isso não é novidade do Novo Testamento. Falar que Cristo nos resgatou do pecado, nos redimiu, Jesus é o nosso Redentor, isso não é novidade do Novo Testamento, isso já existia no Antigo Testamento. Deus sempre foi o nosso Redentor. Refletir sobre a salvação concedida a nós é pensar sobre a questão da redenção e nossa condição em meio a esse maravilhoso ato divino. Então, quando nós começamos a pensar sobre salvação, temos que pensar nisso. Éramos escravos do pecado, estávamos na escravidão e Cristo nos libertou, nos redimiu, nos colocou numa condição totalmente diferente. Somos livres em Cristo. Então, o conceito de redenção está ancorado numa metáfora muito comum nos tempos bíblicos, a imagem da comercialização de um escravo. No mundo antigo, o ato de redimir um escravo estava associado à ideia de pagar um preço para retirar um objeto, ou neste caso uma pessoa escravizada, da condição de oferta ao público. Era assim, estava lá o escravo sendo vendido. Alguém que tinha muito dinheiro chegava, comprava aquele escravo e libertava ele. Então aquele escravo era comprado e colocado em liberdade. Isso significava o quê? Redenção. Aquele escravo foi redimido. A mesma coisa acontece conosco. Nós estávamos como escravos do pecado, Cristo foi lá, pagou o preço, nos redimiu e agora somos livres em Cristo. Ele nos libertou da escravidão do pecado. Por isso, conceitos como pagar, resgatar, são sinônimos neste contexto. Dessa forma, o Redentor como figura social era aquele responsável por patrocinar a mudança de status de quem era escravizado. Tem também a questão da figura do remidor e resgatador dentro do contexto de Israel, relacionado ali ao ano do jubileu.
Existia o ano do jubileu em Israel, onde todas as dívidas eram perdoadas, onde acontecia ali uma libertação dos escravos. Então a cada 50 anos acontecia isso, então era o ano do jubileu, que era uma bênção, uma libertação para a nação como um todo. Temos também o caso do libertador, do remidor, em algumas partes da Bíblia. Em Ruth, vemos aqui em Ruth, por exemplo, que Boaz era o parente remidor. Então era um parente, fazia parte da linhagem ali de Noemi. E acontecia o seguinte, o remidor ele tinha várias funções, esse parente remidor. Uma das funções era quando um dos seus ancestrais lá vendeu uma terra muito barato por causa da fome, das dificuldades financeiras, e aí depois essa pessoa quer comprar de volta a terra. Então, no caso, o parente remidor ele tem esse poder de comprar de volta a terra. E se ele puder comprar, o atual dono da terra era obrigado a vender. Então, no caso, Boaz, ele era o parente remidor. Ele casa com Ruth e compra de volta as terras que foram vendidas quando Noemi foi embora com seu esposo para Moabe. Então, aqui entra a figura do remidor. Então, ele vai remir. Ele pegou agora, casou com Ruth, e aqui a gente tem uma história maravilhosa, não é o caso de nós entrarmos em detalhe aqui, mas essa história aponta para Cristo também, que é o nosso remidor. Tá? Então, Ruth era uma estrangeira, ela talvez não era menosprezada naquela sociedade, onde era muito nacionalista, né? E aí, diante do parente remidor, ela se casa com ele e volta e tem uma vida normal. Tem a história de Gomer, né, o seu marido Oséias, que ela era uma prostituta, ela acabava assim, era esposa dele, mas ela prostituía, traía ele, mas mesmo assim ele ia lá, pegava ela de volta, e isso representava o que Deus fazia com a nação de Israel. A nação de Israel traía Deus adorando outros ídolos, mesmo assim Deus ia lá e tratava a nação de volta, e ajudava a nação, e redimia a nação, enfim. Então tem alguns casos aqui na Bíblia dessa questão do remidor, do redentor. Então, continuando, o 3.2, uma compreensão do conceito de redenção no Novo Testamento. Agora vamos para o Novo Testamento. Nada melhor do que quando a própria Bíblia se encarrega de apresentar-nos uma definição clara e objetiva de um determinado conceito. Nesse caso, redenção, de acordo com Efésios 1,7, é a remissão das ofensas segundo as riquezas da sua graça. Então não existe nada que possamos fazer com relação ao nosso estado eterno de pecaminosidade. Por quê? Porque somos escravos do pecado. Então o escravo não podia fazer nada para alcançar a sua liberdade. Sozinhos estamos fadados à condenação que nos conduzirá à perdição eterna, condenação eterna. Porém, sabendo de nossa condição existencialmente falida, Jesus Cristo alcançou remissão para todos nós. Colossenses 1,14 vai deixar bem claro isso aí. Ele pagou o preço, ele alcançou a nossa remissão. A nossa situação era uma situação de condenação, mas somente por meio do sacrifício de Cristo é que nós fomos redimidos. Como a redenção foi possível? Como que foi possível? Através do sacrifício vicário de Jesus, ou seja, apenas o Mestre foi capaz de oferecer-se em nosso favor e desta forma garantir-nos a salvação. Então a nossa salvação só foi alcançada por meio do sacrifício vicário de Jesus. Somente o seu sacrifício, a sua morte na cruz, que foi capaz de nos libertar da escravidão do pecado. A expectativa da redenção futura. Maior responsabilidade ainda recai sobre aqueles que já foram reconciliados. Aquele que alcança-nos de modo imediato e presente, e por isso já hoje podemos declarar-nos que redimidos, salvos e santos em Cristo. Então a salvação é um ato que acontece de forma imediata. A partir do momento que cremos em Jesus como Salvador, nós já alcançamos, já estamos nesse estado de libertos do pecado e agora somos santos em Cristo. Ela aponta para o nosso estado eterno, nossa condição final, onde seremos eternamente salvos de todo e qualquer sofrimento desta vida, para vivermos para sempre com o nosso Salvador no céu. Então, nós fomos salvos, nós somos salvos, estamos sendo salvos e seremos salvos. A Bíblia ela fala da salvação passada, presente e futura, porque nossa salvação vai se concretizar de fato na eternidade. Mas
a situação em que encontramos hoje de redimidos já aponta para essa glorificação, que é algo que vai acontecer somente na eternidade. Esse estado eterno é a nossa situação final. Então, Jesus falou que quem crê em mim já tem a vida eterna, né? Então nós já temos a vida eterna, já cremos em Jesus, mas isso vai ser efetuado de fato somente no céu. Então nós temos que viver hoje como livres do pecado, livres da condenação do pecado, livres do domínio do pecado, porque um dia nós seremos livres da presença do pecado. O cristão ele tem que viver como livre em Cristo, não escravo do pecado. Tem gente que está em Jesus, diz que está em Jesus, mas ao mesmo tempo vive na escravidão do pecado, continua vivendo no pecado, não foi liberto de verdade. Jesus falou, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então é uma libertação plena que nós temos que alcançar em Cristo Jesus. Chegamos na nossa conclusão. A conclusão diz o seguinte: a obra da salvação é um processo complexo, realizado por Deus com a intenção de prover à humanidade a única saída para a iminente condenação eterna que nos ameaça. A fim de conceder-nos tal bênção, o Altíssimo ofereceu o melhor e único sacrifício possível em resgate das nossas vidas, Jesus Cristo, unigênito Filho de Deus. Então a gente tem que glorificar a Deus por essa salvação, porque Ele tomou a iniciativa, Ele agiu, Ele resolveu nos salvar, nos resgatar, nos libertar da condenação do inferno, nos dar a vida eterna, nos reconciliar, nós temos intimidade com Deus. Então tudo isso partiu da iniciativa divina, Ele nos resgatou e só resta-nos agora agradecer a Deus e adorar a Ele por tudo que Ele fez. Amém? A gente chega aqui no final dessa aula. Você que é professor da EBD e vai ministrar essa aula, procure despertar nos seus alunos aí essa alegria da salvação em Cristo, o real significado da salvação. Todos esses pontos que foram estudados aqui podem ser detalhados de forma mais profunda. Então procure colocar na mente dos seus alunos esses termos para que eles possam ficar com esses termos na cabeça, entender o sacrifício de Cristo, entender o que é reconciliação, entender o que é redenção. Tudo isso tem aplicações práticas na vida do cristão, porque a partir de agora ele vive num estado de paz com Deus, reconciliado com Deus, intimidade com Deus, e é assim que funciona a nossa salvação. Cristo tem que reinar na nossa vida. A gente vai falar um pouco mais de salvação nas próximas lições, porque a salvação também exige responsabilidade, exige uma vida de santidade, exige boas obras. Então isso vai ser detalhado em outras aulas. Mas de início nós precisamos entender que o sacrifício de Cristo nos tirou desse estado de escravidão do pecado e nos trouxe liberdade em Cristo Jesus, redenção e reconciliação. Amém? Então eu chego aqui no final, temos aqui as perguntas para quem vai ministrar a aula aí na igreja com o slide, pode usar o slide para passar as perguntas. Eu encerro aqui, até a próxima aula. Espero que você possa ministrar uma aula de excelência no próximo domingo. A paz do Senhor.